Para você, qual o limite do estranho? Até que ponto a gente pode considerar algo normal? Quando paramos para responder essas perguntas, notamos momentos no passado e costumes que superam esses limites. Um dos maiores exemplos disto veremos neste vídeo. Acredite ou não, na era vitoriana de 1837 a 1901, um costume nada convencional se popularizou. Basicamente consistia em tirar fotos de pessoas após a morte. Acredita-se que tenha tido origem na Inglaterra, quando a rainha Vitória pediu para que um familiar recém-falecido fosse fotografado para guardar a imagem de lembrança. No vídeo de hoje, iremos apresentar fotos assustadoras de pessoas mortas. A invenção do daguerreótipo, em 1839, fez explodir a profissão de retratista, já que muitos daqueles eram incapazes de pagar por um retrato pintado, então eles puderam se dar ao luxo de posar para uma sessão fotográfica. Este método mais barato e rápido também fornecia à classe média um meio de recordar seus entes queridos falecidos. Apesar de fotos de familiares mortos tiradas em casa serem muito comum, fotos de soldados mortos durante a Guerra Civil também se popularizou. Começando em 1861 e terminando em 1865. A Guerra Civil Americana foi a primeira guerra americana a ser fotografada. Fotógrafos documentaram os cadáveres em decomposição, espalhados por toda a paisagem, as sepulturas não identificadas e os despojos da Guerra Civil. A fotografia não serviu apenas como uma documentação de guerra, mas também como um memorial aos soldados que lutaram e perderam suas vidas. Como a fotografia era uma novidade, se presume que muitas fotos pós-mortem, especialmente os de recém-nascidos e crianças jovens, foram provavelmente as únicas imagens registradas de suas vidas. Como o tempo de exposição era longo, fotografar pessoas mortas acabou se tornando mais fácil. Estas fotografias eram especialmente comuns com bebês e crianças pequenas. A taxa de mortalidade infantil na era vitoriana era extremamente elevada. E uma foto pós-mortem podia ser a única imagem de uma criança que um familiar podia ter. A invenção posterior do cartão de visite, que permitia várias impressões de um único negativo, significava que cópias da imagem podiam ser enviadas pelo correio para os parentes. Em 1850, quase qualquer família que desejava uma imagem de seu ente querido podia arcar com o custo de cerca de 25 cents por um daguerreótipo. Este custo, embora caro para as famílias menos favorecidas, ainda estava acessível. Portanto, somado ao desejo de recordar, mesmo chocando eticamente com algumas normas sociais da época, a fotografia pós-mortem tornou-se bastante popular. Era muito comum na fotografia a participação dos familiares vivos, junto com seus parentes mortos. Aqui, o marido se deita ao lado de sua esposa morta. As fotografias pós-mortem rapidamente foram aderidas por várias famílias da época. O trabalho de preparação dos mortos era meticuloso. Os corpos eram colocados muitas vezes em posições como se estivessem vivos, para preservar uma lembrança mais bela. Estruturas de madeira eram posicionadas de forma que sustentasse os corpos eretos. Era comum que parentes vivos estivessem presentes na fotografia. Pais segurando seus bebês mortos, irmãos lado a lado, e até mesmo famílias inteiras reunidas ao redor do falecido. Em algumas das fotografias você pode confundir com quem de fato é o morto. Nesta imagem, um casal posa com a filha morta no meio. Devido ao tempo de exposição das lentes, o menor movimento possível poderia desfocar a foto, embaçar. Veja nesta imagem. Os pais vivos estão um pouco desfocados, enquanto a filha morta por doença aparece mais nítida. A expectativa de vida na época também era muito baixa. Um homem de classe média alta vivia cerca de apenas 44 anos. Outro aspecto assustador muitas vezes era que os mortos eram fotografados como se estivessem apenas dormindo tranquilamente.
crianças cercadas de seus brinquedos, bebês em berços e até mesmo no colo de seus familiares. Também era algo comum pintar os olhos sob as pálpebras dos falecidos e usar bastante maquiagem para disfarçar a palidez natural do corpo sem vida. Os familiares acreditavam que, mantendo a imagem de seu ente querido em uma fotografia, sua alma seria eternizada e viveria para sempre. Nesta imagem, é possível ver pela coloração das mãos da mulher que está de pé que ela está morta. Com o passar do tempo, o costume acabou sendo abandonado e hoje em dia essas fotos são consideradas raridades, sendo muitas vezes leiloadas em sites como o eBay. Os cenários onde eram tiradas as fotos também era outro detalhe à parte que contribuiu e muito para a morbidez das imagens. Muitas vezes, a única foto de uma pessoa era justamente a de sua morte. Como a fotografia era algo caro para algumas famílias na época, não era todo mundo que podia se dar ao luxo de tirar fotos convencionais. Já a fotografia pós-mortem era visto como necessária. Com o avanço nas técnicas de fotografia criadas por Louis Daguerre em meados de 1840, as imagens pós-mortem foram sendo rapidamente disseminadas pela Europa. O costume se tornou tão popular que muitos fotógrafos na época se especializaram em fotografias pós-mortem. Acredite ou não, pai e filho estão mortos nessa imagem. Algumas fotos também eram tiradas momentos antes do enterro. Um dos aspectos que causa maior estranheza a quem vê é a vivacidade retratada pela câmera, deixando quase impossível crer que, de fato, aquele corpo já não tem mais vida. Devido à falta de estrutura médica na época, doenças contagiosas dizimavam famílias inteiras. Nessa foto, todas as mulheres estão mortas. A do meio está com o rosto desfigurado. É possível notar o rubor exagerado na bochecha do casal falecido. Os mortos também eram retratados com objetos de referência religiosa, como crucifixos e Bíblia. Com a popularização da fotografia, a prática das imagens pós-mortem foi sendo abandonada gradativamente, sendo praticamente extinta na primeira metade do século XX. Pessoal, acompanhe nossos vídeos. Toda semana a gente vai trazer para vocês temas inexplorados que te farão acreditar ou não. Se inscreva, compartilhe com os amigos e curta esse que é o nosso primeiro vídeo. Até a próxima!